Boa noite a todos e a todas. Que a paz e a luz do nosso Mestre continue aqui nos envolvendo. Pequenos que nós somos, nós vamos pedindo a espiritualidade aqui presente que nos intua, que nos inspire, para que através de nós algo de proveitoso, de construtivo possa chegar a todos os corações que aqui se encontram. Então, nós vamos começar a nossa reflexão de hoje com uma pequena historinha. Dizem que lá na China antiga, o imperador ele estava para decidir o seu sucessor. E esse imperador ele adorava plantas, era muito apaixonado por plantas, por botânica. E aí ele resolve fazer um concurso um pouco diferente para escolher esse sucessor. E aí ele convoca todas as crianças do reino e ele diz que ele vai dar uma semente para cada criança. E passado um ano, aquele que apresentar a planta mais bonita vai ser o sucessor dele. Ninguém entende nada, acham que o imperador, não está mais falando nada com nada, não está mais batendo bem da cabeça, mas assim segue o concurso. E no dia estipulado, o imperador, olhando todas aquelas crianças ali, distribui uma semente para cada uma delas. E entre essas crianças estava o Ping, um jovem que era muito aplicado na botânica, havia herdado esses dons do pai e tinha um potencial enorme ali para aquele concurso. O Ping, além de ser um ótimo botânico, um ótimo jardineiro, ele era um menino muito educado, de um coração muito bom, muito nobre. E aí ele pega a semente dele e sai todo animado, Prepara o melhor vaso que ele tem, a melhor terra que ele havia adubado e começa a cuidar, separa aquela plantinha, coloca num lugar bem especial ali aquela sementinha. E eles não sabiam qual semente cada um havia recebido. Então deveriam fazer de tudo para adaptar ali aquele cuidado. Só que depois de um mês, nada da semente brotar ou nem nenhum movimento, nada de diferente. O Ping fica um pouco preocupado, mas fala, bom, primeiro mês, normalmente é assim mesmo, vou esperar mais um pouco. Ele espera mais um pouquinho, dali a 2 semanas, ainda sem resultado, ele fala, acho melhor eu trocar a terra. Vou adubar melhor a terra, pode ser isso, vou trocar a terra. E nada. Lá para o 4º mês, o vizinho do Ping chega todo feliz, mostrando para ele, olha como a minha plantinha já está ficando bonita. Aí o Ping já começa a ficar desanimado, E nada da sua semente brotar. Ele muda a rega, ele muda o espaço em que a planta estava. 6 meses já se passaram e o Ping já começa a ficar desesperado. Ele só tinha mais 6 meses. E aí ele recorre ao pai. Fala, pai, eu estou desesperado, porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o melhor que eu posso. Eu não fiz nada de errado, eu estou cuidando dessa semente desde o dia 1, fazendo tudo o que eu sei. E eu sei que eu não estou louco. Estou fazendo o meu melhor e ela nem brotou. O que você acha que eu faço, pai? Porque eu não posso apresentar um vaso, sem planta nenhuma para o imperador. E o pai, com muita serenidade, fala, meu filho, se você está fazendo o seu melhor e a sua consciência está tranquila de que você está fazendo tudo o que está ao seu alcance, todo possível, continue fazendo isso. O resultado você não pode controlar. Afinal, você nem sabe que semente ele te deu. Mas continue fazendo o seu melhor. Lá se foram mais 3 meses e acreditem, nada brotou daquela semente. E lá já no último mês, quando já se aproximava o festival para apresentar o resultado, o filho procura de novo, o Ping procura de novo o pai e fala, pai, e aí? Não brotou nada, o que eu vou fazer? Eu não posso aparecer lá. E o pai falou, pode sim, pode e vai. Você foi lá, você quis participar desse concurso, você vai apresentar o que você tem, não importa. E lá foi o Ping. E no dia do concurso, vergonha maior não poderia existir. Cada um com uma planta mais linda e o Ping lá, a única criança, com um vaso somente com terra. Ele ali todo acabrunhado, tristonho, E aí chega a hora em que o imperador entra e começa cautelosamente a olhar cada uma das plantas.
aquele tom solene, né, de cerimônia, todo mundo quieto, dava para se escutar a mosca que estava na sala. E o imperador, com uma cara sisuda, vai olhando aquelas plantas e não faz um gesto, não demonstra nada. Uma palavra, um gesto de aprovação, nada. As crianças também começam a ficar preocupadas, né? Algumas crianças com lindos pés frutíferos, outras com bromélias, orquídeas. Nossa, será que o imperador não gostou, né? E o imperador, quando chega na frente do Ping, ele olha para o vaso e abre um sorriso. E segue olhando os outros vasos, até que no final ele declara: este menino será o novo imperador. Ninguém acredita, fala: como assim? Não tem nada nesse vaso. E o imperador explica: eu dei para todos vocês uma semente queimada. Não poderia brotar nada dessa semente. Eu queria testar quem seria verdadeiro, mesmo nas piores condições, né, e me apresentaria a verdade, por mais que ela não seja agradável. E por que nós escolhemos essa história? Porque muitas vezes na vida nós podemos aparentar grandes conquistas. A gente se compara, não é verdade? Às vezes a gente olha o nosso carrinho, ou a gente nem tem carrinho, e a gente está olhando o outro num carrão e está lá se comparando. Nossa, o que será que eu estou errando na vida? Às vezes a gente olha o outro bem vestido e pensa com a gente: nossa, mas eu não tenho tanta condição. Ou também as aparências emocionais, né? Às vezes a gente olha alguém que está sorrindo, com a pele bonita, e a gente fala: nossa, essa pessoa deve estar muito melhor que eu. Estou aqui acabado, ó, suado, trabalhei o dia inteiro. E muitas vezes essas aparências exteriores, elas não falam nada sobre o nosso interior. Elas podem nos enganar e nos enganam a todo tempo. E o versículo de hoje é Jesus nos dizendo o seguinte: não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então o que isso tem a ver com essa história e com o que a gente está falando até aqui? Será que a gente está preparado para viver uma vida não para ser agradáveis ou bem-sucedidos no mundo? Ou será que a gente ainda está buscando essa aprovação? Não é? Porque nessa história, a única aprovação que importava de fato era do imperador. E ainda assim as crianças todas se desviaram em seu caráter, porque estavam preocupadas com essa aparência. Não é? Como que a minha semente não brotou? Como que eu não tenho uma planta bonita para apresentar? E aí então eu me desvirtuo, eu abro mão de meus valores, que serão sementes muito mais valiosas, para poder apresentar ao mundo algo bonito. Faz sentido? O mundo nos convida a isso diariamente. Às vezes a gente acha que não tem algo bonito para apresentar, não é verdade? Às vezes a gente está num dia triste e não se permite chorar. Às vezes a gente está num dia bravo e não se permite ficar carrancudo, porque a gente acha que a gente tem que estar o tempo todo bem, sorridente, agradável, gentil, né? Nós brasileiros somos um povo culturalmente muito doutrinados e enraizados nisso. O europeu já é mais tranquilo, né? O europeu, se ele quer te falar não, ele fala não, ponto. A gente, o brasileiro, é como: não, veja bem, aqui não dá. A gente já vai justificando, que a gente nem se permite dizer não, não quero. Não, obrigado. Ah, vamos fazer algo hoje? Não, hoje eu não quero. Né? Pra gente, brasileiro, isso é uma ofensa. A gente já começa: olha, não vai dar, veja bem. A gente se complica para não falar a verdade, que às vezes é simples e que não ofende ninguém. E na vida espiritual também é assim. Quantas vezes a gente não se complica para não viver aquilo que a nossa alma está pedindo? Porque o mundo nos pede uma coisa, não é? O mundo nos chama a padrões que nem sempre estão em sintonia com o que a nossa alma pede. E aí a gente precisa lembrar de Jesus falando essa frase, né? Eu não estou aqui para procurar a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E de quem que Jesus estava falando? De Deus, claro. E ele confirma isso no versículo 36. No 35 e 36. No 35 ele diz assim: eu, porém, tenho um testemunho maior que o de João. As obras que o Pai me encarregou de consumar. Tais obras
eu as faço e elas dão testemunho de que o Pai me enviou. Então ele está falando de Deus. Aquele que enviou é Deus que enviou Jesus. E o que é fazer a vontade de Deus? A gente poderia se perguntar, né? Mas o que é a vontade de Deus? Será que a gente conhece? Conhece. Porque Deus não é um humano, né? Às vezes a gente também é difícil entender Deus porque a gente quer humanizar Deus. O humano ele varia, não é? A nossa vontade hoje é uma, amanhã é outra, já mudou. Deus, ele é constante. Ele é perfeito. A vontade dele no mundo não muda, não é algo arbitrário. Não é um decreto que ele diz, eu quero que hoje todo mundo se vista de amarelo. Puxa, não fiz a vontade de Deus. E amanhã mudou. A vontade de Deus, o que é? São todas as leis que regem o universo em perfeita harmonia. Em última instância, a gente pode entender o que é a vontade de Deus pelas palavras de Jesus de novo, né? Quando Jesus nos explica que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E aí ele diz, aí está toda a lei e os profetas. Então a vontade de Deus é amar ao superior, ao divino, sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Por que amar a Deus sobre todas as coisas? Também não é que a gente precisa venerar um Deus que é orgulhoso, que quer que a gente fique lá, ó, Deus maravilhoso, como você é grande. Amar a Deus no sentido de reconhecer que nós temos paternidade e maternidade divina. Amar a Deus no sentido de reconhecer que nós temos pai e mãe, né? Que somos amados desde a nossa criação. E que esse ser que nos criou, ele nos fez para vencer todos os dias. O único ser que poderia deter eu ou você, o único que poderia realmente nos parar, ele quer nos ver vencer todo santo dia. Todo dia que a gente acorda, uma nova oportunidade, e é como se Deus estivesse falando para nós, vai lá, eu te fiz para vencer, hoje tem vitória, hoje tem novidade, hoje tem conquista, hoje tem crescimento para você. Porque Deus é amor. Não dá para a gente acreditar que Deus nos permite viver as coisas que a gente vive no mundo só de passatempo, ou só para castigar ou punir a gente. Tudo, se Deus é amor pleno, tudo que Deus permite está dentro desse amor. É para o nosso melhor, é para o nosso crescimento. E aí, a gente precisa buscar essa vontade. E como que a gente pode buscar realizar essa vontade? Abrindo mão da nossa, que é o mais difícil. Não tem como, gente, a gente querer negociar. Ai, não, eu quero conciliar a vontade de Deus com a minha. Como? Se eu nem sei, né? Vai parecer confuso, mas como que eu vou negociar com Deus se eu nem sei se o que eu quero é o melhor para mim? Faz sentido? Às vezes a gente acha que a gente sabe o que é melhor para nós. Mas aí, será que eu estou confiando em Deus? Porque às vezes eu acho que eu sei o que é melhor para mim e Deus não dá. Já aconteceu com vocês, gente, ou é só comigo? Você pede, você acha que você tem certeza ali que você sabe o que é melhor para você. E Deus não te dá aquilo. Você reza 1 ano em cima daquilo e Deus não te dá. Só que aí a vida é maravilhosa, né? Às vezes 3 anos, 5 anos lá para frente, você fala, meu Deus, obrigado. Se Ele tivesse me dado aquilo lá, ó, hoje eu não estava nessa situação maravilhosa que eu tô. Se Ele tivesse aberto aquela porta que eu pedi, essa outra tinha fechado e eu não estava aqui. Tem mistérios que são insondáveis, porque Deus ele é muito maior do que todos nós. Então, Deus, para nós, ele ainda é e permanecerá insondável. A gente chega até um entendimento, mas é como uma gota que quisesse compreender o oceano. A gente ainda não tem esse tamanho espiritual. A gente consegue já se reconhecer como uma gota, e que bom se a gente já sabe que a gente é parte desse oceano, que é onde a gente se liga com o divino. Quando a gente já saiu dessa individuação do ego, de achar que nós somos o próprio Deus, e entendemos que nós somos uma pequenina gotinha de um oceano infinito, já é um passo gigante espiritualmente. Mas para a gente realizar a vontade de Deus, a gente precisa abrir mão do nosso ego, do nosso orgulho. O Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, ele vai nos explicar que as maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. Todos nós enfrentamos essas duas chagas. Quem aqui não enfrenta? Quem aqui não tem que lutar com o seu orgulho, com o seu egoísmo,
né? Às vezes a gente sabe o que é certo, mas nosso orgulho está relutante, porque não vou ser o primeiro, não vou dar o braço a torcer. A gente sabe que a gente errou, mas nariz torcido lá dentro, a gente não quer pedir perdão por nada, né? Porque acha que é fraqueza. Então todos nós estamos nessa experiência. E para a gente poder realizar cada vez mais em nós a vontade divina, a gente precisa, com coragem, que essa talvez é a maior coragem que a gente pode ter, a coragem moral. A gente precisa ter a coragem de renunciar à nossa personalidade. De fazer com que o eu divino, o nosso eu superior, seja quem decida por nós, e não o nosso eu inferior. O nosso eu inferior é aquele eu quero. Sabe aquela criança? Eu quero. Já ouviram aquela criança birrenta, gente? Que ela não ouve mais nada. Ela só consegue falar eu quero, e alguém tem que me dar. Esse é o nosso eu inferior. Quando a gente acha que a gente tem razão, a gente está sempre certo, todo mundo errou com a gente é vítima de todo mundo. Cuidado. Se na sua história toda hora tem alguém errando com você, você nunca errou com ninguém. Ninguém te valoriza. Você é a última bolacha do pacote, mas ninguém vê esse valor. Né? Em todo lugar você é aquele incompreendido. Talvez essa é só uma imagem que a gente criou. Para o nosso ego justificar e não mudar. Ficar lá naquele mesmo lugar. Porque não é possível, gente. Se a gente está numa experiência onde todo mundo está aprendendo, nós fazemos parte disso. Nós erramos. Quem aqui não admite que erra, vamos começar a ler o Evangelho, vamos ver Jesus de novo falando sobre a importância da humildade. A gente erra todo dia, gente. É difícil a gente acertar mais que errar. Se a gente já está conseguindo acertar mais que errar, já está ótimo. Mas o primeiro passo para a gente conseguir vivenciar o Evangelho com mais leveza mesmo e naturalidade é reconhecer que nós estamos nesse processo. Somos aprendizes, ninguém está pronto, ninguém está completo, ninguém está formado. Estamos todos em processo de aprendizado, de crescimento. E a ação no bem, não é? Por que a ação no bem? Que no Espiritismo vai ser chamado de caridade, né? Toda ação que a gente faz no bem, todo movimento que a gente faz com base no amor genuíno, é considerado a caridade, né? O amor em movimento. Seja esse amor uma caridade moral, da gente não contar as faltas do nosso próximo, né? Da gente perdoar uma falta alheia, da gente buscar palavras mais gentis, ou seja, uma caridade material, da gente distribuir um agasalho para o irmão que tem frio, uma roupinha, um enxoval para uma criança que acaba de nascer, né? Um pão para quem tem fome. Toda vez que a gente se coloca a agir no bem, naturalmente a nossa evolução está acontecendo. Por quê? Porque quando nós nos colocamos a fazer o bem, nós estamos realizando o quê? A vontade daquele que nos enviou. E aí fica fácil entender. Quando nós estamos realizando a vontade de Deus, naturalmente nós estamos sendo canal divino. E como todo canal, para que o bem divino flua para aquela pessoa que a gente está atendendo, antes ela passa por nós. Não é? É igual a eletricidade, gente. Para chegar a luz aqui, ela saiu de uma usina, não é assim? Passou por fiação, chegou no interruptor, ligamos, tem energia. Se a gente for canal de luz, ela passou por nós antes. Essa luz passou por nós antes. Se a gente for canal de alegria, essa alegria passou por nós antes. O nosso coração vai ser o primeiro a ser abastecido. Se a gente for canal de conforto, de consolo para alguém que precisa, tudo que a gente fizer no bem, nós estaremos sendo instrumento. Nós estaremos recebendo dessa fonte e estaremos sendo abastecidos naturalmente. As ciências humanas ainda entendem muito pouco disso. É uma coisa quase que inexplicável, mas assim, toda vez que a gente se coloca a fazer o bem, a gente automaticamente estamos nos curando, estamos nos conscientizando, que através da experiência, às vezes, de ajudar alguém, o Emmanuel fala muito isso, né? O mentor do Chico. Tá num dia ruim? Tá achando que a vida tá péssima? Vai ajudar alguém que tá pior.
você vai ver como você termina o dia falando: obrigado, Deus, que minha vida é maravilhosa. E às vezes porque a gente humano, a gente se acostuma, a gente cai nas nossas zonas de conforto. Então às vezes a gente está lá com roupa para vestir, com comida para comer, com uma casa maravilhosa, com pessoas que nos amam, mas a gente está achando que a unha encravada é insuportável. A gente está achando que, meu Deus, hoje não tem como meu dia ficar bom porque o meu login da Netflix expirou e agora eu vou ficar um dia sem. Né? Aí vai fazer o bem para aquele irmão que nem sabe o que é TV, né? Vai fazer o bem para alguém que gostaria muito de conseguir entender ali um filme, mas é analfabeto. A gente volta para casa falando assim: nossa, acho que hoje eu nem quero ver TV. Acho que hoje é melhor eu ler um livro, me conectar com Deus e agradecer de tantas bênçãos que a gente recebe todo dia. Então, essa era a nossa mensagem de hoje, né? Buscar fazer a vontade de Deus. Como? Primeiro, conhecendo. Não tem como também a gente realizar a vontade do Pai se a gente não conhece. Então a gente precisa se instruir. Ler a Bíblia, né? Ler o Evangelho, seja o Evangelho segundo o Espiritismo, seja o Evangelho original. Buscar ali entender cada vez mais os ensinamentos. E praticar o bem. Também não adianta nada a gente ler, estudar, mas não praticar. O principal é a gente se colocar como instrumento de Deus. E aí, realizando essa vontade, seremos abençoados por essa energia divina.